Fala fiel, começa agora mais um Boletimão, o seu boletim de notícias diárias do Corinthians. E o corintiano que não tá comemorando ainda a vitória do Timão ontem por 4-2 em cima do Vasco dentro de São Januário tá maluco. Essa vitória é muito importante pro Corinthians, que agora abre 6 pontos da zona de rebaixamento, está em 11º colocado e aguarda os demais jogos da rodada para saber se mantém assim. Porém, agora o Timão chega a 47 pontos e, estatisticamente, está cada vez mais longe de ser rebaixado. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, as chances matemáticas de o Corinthians cair para a segunda divisão hoje são de 0,076%. Vale lembrar que antes dessa rodada começar, o Corinthians tinha 9% de chance de cair. E a vitória de ontem tem vários aspectos que a deixam ainda melhor. Um deles, claramente, é o placar elástico. Afinal de contas, o Corinthians venceu de virada por 4-2. E essa é a primeira vez em 5 anos que o Corinthians faz 4 gols fora de casa. E o mais louco é que a última vez tinha sido justamente contra o Vasco. Lá em 2018, Vasco e Corinthians se enfrentaram dentro do Mané Garrincha e o Corinthians goleou por 4-1 os Cruz-Maltinos, com direito a hat-trick de Ángel Romero e um gol de pênalti de Jadson. E tem mais, a vitória de ontem sacramentou a manutenção de um tabu gigantesco para o Corinthians. O Corinthians não perde para o Vasco há 13 anos, desde o Campeonato Brasileiro de 2010. Nesses 13 anos, Corinthians e Vasco se enfrentaram 21 vezes. O Timão saiu vitorioso em 13 delas e os outros 8 jogos acabaram em empate. Claro que a gente precisa citar que todos esses anos de freguesia também tem forte influência do tempo que o Vasco ficou na Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o maior jejum da elite nacional. Outro motivo que faz essa vitória ser tão importante são os primeiros gols de Gabriel Moscardo e Giovani pelo profissional do Corinthians. E ontem, durante a entrevista coletiva do técnico Mano Menezes, ele falou especificamente sobre Gabriel Moscardo. Segundo ele, todos sentem a saída prematura de jogadores tão jovens quanto o Gabriel Moscardo. Ele diz que quando os garotos começam a se destacar aqui no Brasil, os times de fora já conhecem e têm muito mais informações sobre eles do que os próprios times nacionais. Afinal de contas, eles começam a mapear tudo muito cedo, mas espera que Gabriel Moscardo fique no Corinthians um pouco mais. E apesar de tudo que Moscardo vem fazendo no profissional do Corinthians, Mano Menezes ainda acha que ele tem coisas a melhorar. O treinador diz que eles estão tentando buscar o timing ideal para subir e chegar mais próximo da área e também para se posicionar como volante. Mas destacou a qualidade dos garotos que sobem da base do Corinthians. E para fechar, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu por punir Bruno Mendes com 2 jogos de suspensão por conta da sua expulsão no jogo contra o Grêmio. Para quem não se lembra, ainda antes da data FIFA, Bruno Mendes enfrentou o Grêmio junto com o Corinthians, mas ainda no início do primeiro tempo foi expulso depois de um carrinho perigoso em Bessose. É importante lembrar, porém, que como ele já cumpriu um jogo de suspensão e não enfrentou o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, Bruno Mendes só não faria mais um jogo pelo Timão no Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele não deve enfrentar o Internacional, mas estaria livre para jogar contra o Curitiba na última rodada do Campeonato Nacional. Ainda cabe recurso. Duílio Monteiro Alves e Alessandro Nunes, presidente e diretor de futebol do Corinthians, respectivamente, também foram punidos, mas buscam neste momento efeito suspensivo para poderem acompanhar o Corinthians no estádio nessa reta final de mandato da Renovação e Transparência. Mas e aí, o que vocês acharam do jogo de ontem e de todo esse tabu em relação ao Vasco? Além disso, gostariam que Moscardo ficasse um pouquinho mais de tempo no Corinthians? E sobre essa expulsão do Bruno Mendes, no fim das contas, vocês acham que é certo suspendê-lo por mais um jogo? Não se esqueça de deixar as suas opiniões aqui nos nossos comentários, de curtir o vídeo e, claro, de se inscrever no canal do Meu Timão para não perder absolutamente nada do que acontece no dia a dia do Corinthians. E esse foi mais um Boletimão. Vejo vocês amanhã e até mais!